Sejam todos muito bem-vindos ao Onyx Cast. Estamos aqui hoje, dia 17 de janeiro de 2024, iniciando esse novo projeto, um projeto que tem o objetivo de levar informação aí por esse Brasil e esse mundo afora de forma extremamente digital. A Onyx Mais está inaugurando hoje o Onyx Cast. E para começar de forma brilhante, estou aqui hoje com duas convidadas. Estou aqui com a Lohane e com a Val, que são as nossas gestoras do departamento fiscal, justamente para a gente bater um papo, trocar uma ideia sobre o universo dos microempreendedores individuais. Meninas, sejam bem-vindas a esse nosso primeiro episódio do Onyx Cast. Muito obrigada. Obrigada. Que coisa boa, satisfação recebê-los aqui. E nesse bate-papo aqui, de forma bem tranquila, vamos falar um assunto hoje que está em alta agora no início do ano. A gente tem essa evidência aí, que é justamente sobre o MEI e suas mudanças agora para 2024 e vários outros fatores que têm acontecido aí, espalhados, né? A cada ano o governo muda a regra. E para a gente bater esse papo aí, eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês duas. Qual que é o prazo que quem já é microempreendedor individual tem para fazer a declaração do MEI? E aí, quero que vocês expliquem para a gente. Então, Danilo, começou, né, já, aí desde 1º de janeiro já começou aí o início das declarações. E vamos estar fazendo as declarações até 31 de maio. Então, você, microempreendedor individual, tem até 31 de maio para estar fazendo as declarações e evitar ali multa com o fisco. Ótimo. Importante, então a gente já tem a primeira informação. Até dia 31 de maio é obrigatório todos os meses fazer a declaração. Lohane, e qual que é a importância de fazer essa declaração? Por que ele tem que fazer? Vai ajudar em quê? É obrigatório? Não é obrigatório? Bom. Então, hoje a declaração do MEI, né, é bom ali para quê? Para estar declarando ali para a Receita Federal quanto que foi o faturamento. Os bancos, né, quando a gente abre conta jurídica, pedem ali quanto que foi o faturamento. Então, serve ali para banco, abertura de conta, aumento de limite de crédito. Então, tem várias vantagens ali do MEI que ele precisa da declaração, mas não mais importante, mais mesmo para a Receita Federal. Ótimo, que o fisco fica de olho baseado ali na declaração, né, Lohane? E quando o empresário ele não faz a declaração, o que pode acontecer com ele? Se não fazer, vamos supor, passou ali 1, 2 anos, a Receita pode estar anulando, né, o CNPJ. Entendi. E também quando o MEI ele for declarar, ele vai ser multado. Então ele vai ter uma multa a se pagar, né, pelo atraso ali da declaração. Ó, pessoal, então, informação importante já. Se passou do prazo, vai ter multa. Então, assim, é importante ficar atento ao prazo, né? Justamente para evitar multa e evitar qualquer outro tipo de desgaste dentro desse processo. Val, me diz aí, o pessoal já tem procurado para fazer as declarações? A Onyx já está fazendo? Como que está hoje? Tem muitos microempreendedores que são, assim, super antenados a todas as obrigações que eles têm ali. Então, já tem muitas pessoas já procurando para estar fazendo essa declaração, já querendo deixar a empresa certinha ali junto ao fisco, porque, que nem a Lohane falou, se deixar essa declaração muito tempo sem fazer, a Receita vai lá e deixa o CNPJ inapto. Então, não consegue fazer mais nada com aquele CNPJ. E também questão dos bancos, né? Os bancos agora também já pedem declaração de 2023. Então, tem que estar ali com toda a empresa ali, tudo certinho, nas datas certas, porque os bancos também já estão pedindo essas declarações já. E é importante para o empresário ele fazer essa atualização lá no banco? É importante demais, porque todo ano, ali passam 12 meses, e ele, ali no banco, vai ver se o seu limite, se o seu faturamento aumentou ou não. Então muda para você ali no quê? Nas suas taxas com o banco, nos seus limites de crédito, maquininha de cartão. Então é importante demais estar atualizando sempre ali todos os dados junto ao banco. O endereço também é super importante. Maravilha. Todas as atualizações. Inclusive a gente viu aí,
deve ter visto no noticiário também, a gente até fez algumas ações de marketing voltadas para esse universo, que agora no final do ano é um procedimento padrão do fisco, onde que ele sai colocando como inapto, ele no primeiro momento, né, o que é colocar inapto? Ele suspende a empresa, é a mesma coisa de, olha, você está tomando uma suspensão, eu estou te avisando que você não está cumprindo com uma obrigação. Caso ainda não se cumpra, ele pode vir ter realmente o seu CNPJ devidamente cancelado. Então, e depois desse CNPJ cancelado, acabou, não tem como voltar mais. Não, perdeu o CNPJ, né? Perdeu o CNPJ. Enquanto inapto ainda dá lá para fazer a declaração e tentar reaver, né? Mas Entendi. cancelou o CNPJ, acabou. Aí não tem mais jeito. Perdeu o CNPJ. E aí, o fato, as consequências de se cancelar um CNPJ, dependendo com o padrão que o empresário estiver, o momento que ele estiver, também é muito ruim, porque vai cancelar cadastro junto a fornecedores, junto a banco, de repente ele tem um empréstimo, ou está pensando em pleitear um empréstimo no seu CNPJ, acaba realmente prejudicando. O efeito que pode trazer é muito grande, né? E tem acontecido na prática, a Receita tem feito, tem cancelado, tem colocado CNPJs inaptos, ela tem realmente aplicado essa regra mesmo? Vocês têm visto aí no dia a dia? Sim, inapto tem demais, né? Aqueles empresários ali que não fazem as declarações, não pagam os impostos, porque o MEI Entendi. tem as parcelinhas ali a ser pagas, então se não pagou, não declarou, a Receita vai vir ali e vai bloquear ali o seu CNPJ, né? Bloqueou, não movimenta mais, como se diz, não faz compra, não consegue vender. Entendi. Vai emitir nota para prestar serviço, também não consegue, então é bom evitar, né? E aí, já fazendo uma conexão, já trazendo um pouco para esse universo bancário, muitos MEIs acabam nos procurando que em algum momento, e ele precisa, assim, acho que importante, ele quer buscar um crédito bancário, quer buscar um empréstimo, aumentar um cartão de crédito e tudo mais. Isso tudo que a gente está conversando vai ajudar ele lá na hora que ele bater na porta do banco, né? Vai. E aí um dos documentos que o banco pede, além dessa declaração, muitas vezes o banco também pede uma relação de faturamento, né? O que seria essa relação de faturamento? Então, a relação de faturamento nada mais é do que o faturamento ali real mesmo da empresa. Entendi. Quanto que foi o movimento ali no período dos últimos 12 meses, né? Então, ali é o real. Como se diz, aquele faturamento não está indo para a Receita Federal, está interno do banco. É onde que pode estar aumentando ali a chance do limite bancário. Ótimo, importantíssimo isso, justamente porque a gente acaba que muitas vezes a pessoa não declara o valor que ela vende, né? E a declaração de faturamento, ela pode aumentar essa chance de ela conseguir um crédito bancário baseado realmente ali na realidade, né? E hoje o escritório faz essa relação de faturamento, hoje a gente consegue dar essa assessoria para o MEI. Como que funciona um pouco? Diz um pouco dessa assessoria nessa parte do faturamento. Sim, nós fazemos. Como se diz, o MEI pode vir aqui que a gente vai dar as mãos ali e estamos juntos. A gente faz essa relação de faturamento, a gente faz a declaração. Não precisa ter medo, porque tem muitos MEI que têm receio. A gente pergunta, quanto que foi seu faturamento anual? Tem medo de falar para nós quanto que foi real, né, o faturamento, achando que a gente vai estar colocando ele ali em risco. Então pode ficar tranquilo, pode estar falando pra gente, a gente vai estar colocando, a gente não vai te, como se diz, te prejudicar, a gente vai te ajudar, né? Pessoal, aqui informação extremamente importante. A ONIX, ela é uma parceira do empreendedor. Em momento nenhum a gente trabalha para prejudicar o empreendedor, muito pelo contrário, a gente trabalha para ajudar o empreendedor, porque a gente sabe tanto que o empreendedor também sofre lá no seu dia a dia, ali na sua labuta diária, né? Meninas, dentro desse contexto ainda aí do universo do MEI, da parte bancária, eu queria abordar um assunto com vocês, que vocês trouxessem para a gente bater um papo sobre isso, das maquininhas de cartão de crédito. Qual que é o risco dessas maquininhas e não estar no CNPJ? É obrigado essas maquininhas estar no CNPJ? Não é obrigado? Diz aí para os nossos
ouvintes, dizem para o pessoal que está assistindo o nosso podcast, como que é? É obrigatório? Não é obrigatório? Quais que são os riscos? Vou deixar vocês. A lei diz que o certo é toda movimentação da empresa ser na conta da empresa. Nada de receber, ter maquininha pessoa física, receber movimentação da empresa pessoa física. Não existe. Que se o físico pegar, ele pode vir ali e te cobrar os impostos, te cobrar multa por isso, né? Então o correto é o quê? Maquininha de cartão de crédito, conta pessoa jurídica. Pix também, conta pessoa jurídica. Então toda movimentação da empresa em lei diz que você tem que receber na sua conta pessoa jurídica. Olha, pessoal, informação importantíssima. Então, olha só. Informação importantíssima. Nós estamos falando aqui que todo MEI ele é praticamente obrigado a ter uma conta jurídica, justamente para poder evitar questionamentos por parte do físico e também poder fazer a separação, separar ali a vida pessoal da vida do negócio dele. Então, praticamente obrigatório ele ter uma conta bancária jurídica. Sim. É obrigatório. Como se diz, nasceu uma empresa, nasce também ali a conta jurídica, né? Tem que ter a conta jurídica. E quando muitas vezes o MEI, a pessoa não tem o MEI, ele está pensando em montar um negócio para ele, e aí ele vem cá, constitui, abre o CNPJ dele, você faz toda a orientação. Com relação à parte bancária, toda essa orientação também, você já faz essa orientação, envia essa documentação para o banco, como que é hoje essa parte aí? Da abertura da conta, daqui a pouco a gente vai voltar na maquininha, mas é porque lá na maquininha eu tenho também a parte da conta bancária. Como que é hoje? A gente já envia essa documentação para o banco? Sim, a gente pergunta, né, ao cliente qual o banco ali que ele pretende estar abrindo a conta, porque aí a gente já orienta ele quais documentos ele vai precisar, a gente já deixa organizado, já leva já pronta essa documentação. Caso o cliente também, vamos supor, é difícil para ele estar indo no banco, a gente entra em contato com o banco, a gente já faz ali aquele primeiro acesso, ele só deixa para ir no banco mesmo para estar assinando a documentação. Então realmente é uma facilidade. É bem fácil mesmo para o empresário hoje, né? Como ele não abre a conta se não quiser mesmo. Só se não quiser. E é prático, né? Prático, muito prático. E hoje também tem os bancos digitais também, né? Que é mais fácil ainda. Que ainda é mais fácil, né? De estar abrindo a conta jurídica ali. Eu acho que os bancos digitais é realmente uma excelente solução, sem sombra de dúvida, mas o empresário precisa também de entender qual que é o perfil que ele busca. Por quê? Porque muitas vezes o banco digital talvez você tenha uma dificuldade maior em relacionamento. Sim. O banco, você tem um contato físico, você tem condição de ter um relacionamento mais próximo, mais humano, podendo ali trazer a sua experiência, seu dia a dia para o gerente, né? Acho que isso faz muito sentido. A Onyx, ela preza muito por isso, desse relacionamento bancário, justamente por causa de segurança, um possível crédito bancário que venha ter no futuro, ajuda demais, né? O que mais? E da maquininha? Da maquininha, como se dizer, outra coisa mais complicadinha um pouquinho. Por quê? O pessoal movimenta muito ali a maquininha de cartão. Vamos esquecer o CPF por enquanto, tá movimentando bastante ali a conta jurídica, né? O PJ. E o que acontece? Excede ali o valor. Vamos supor, o valor do MEI ali não pode ultrapassar os 81 mil anual. Esquece, recebe Pix, recebe a maquininha de cartão e excede ali o valor dos 81 mil. E a Receita pega, né? Porque os bancos são obrigados a mandar para a Receita Federal toda a movimentação da maquininha de cartão. Então ali onde pega o microempreendedor individual. Aí hoje está, como se diz, está mais fácil do fisco pegar, né? Por conta dos bancos, como se diz. O banco envia o faturamento ali, né, para Receita e tudo, quanto que foi a movimentação, vem a maquininha, as operadoras da maquininha de cartão, vai mandar também para a Receita Federal quanto que foi a maquininha, quanto foi o movimento ali anual, mensal. Então hoje tem várias formas ali, né, da Receita tá pegando. Então nós estamos falando hoje, nós chegamos num cenário hoje que a tecnologia, ela entrega o empreendedor para o fisco. Falou tudo. O Pix hoje ele é uma grande solução, acho que não consigo visualizar o Brasil sem o Pix mais, não tem como, inclusive outros países eu tenho visto que tem
vindo até o Brasil para copiar esse modelo do Pix, que realmente, vamos ser entre nós aqui, facilitou demais a vida do brasileiro, do empresário, de todo mundo. Porém, ele também facilita a fiscalização, porque os bancos são obrigados a enviarem essa informação para os órgãos de fiscalização, que é a Receita Federal, os estados, também no caso municípios e tudo mais, e aumenta o nível de fiscalização. Quando o empresário ele começa o negócio dele, e aí é importante você que é empreendedor e está pensando em montar o seu negócio, ele já pensa assim, eu vou começar e eu vou pedir a maquininha de cartão no meu CPF, porque eu evito a fiscalização. E na verdade é ao contrário. Ali que ele está chamando a atenção e enfiando a cara no buraco. Porque dependendo do impacto e da pancada do tamanho do imposto, no CPF ela pode chegar a 27,5%. Já estamos falando lá da tabela do imposto de renda. Dependendo do valor, ela pode chegar a 27,5%. Então, colocar no CPF realmente não é indicado. Tem muita gente que acha que só porque não está emitindo nota da venda, que ele não está declarando nada, que a Receita não vai pegar, mas tem várias outras formas da Receita estar fiscalizando você, não só pela emissão de nota. A gente fala, não estou emitindo nota, então não tem problema, a Receita não vai me pegar, não emiti nota, não saiu, né? Mas aí que pode estar o problema, na hora ali da maquininha, do Pix, movimentação bancária. Maravilha. Já entrando no assunto de nota, Val, eu acho muito importante a gente frisar justamente sobre isso, porque existe um mito de que o MEI não precisa de emitir nota fiscal. Eu queria que vocês esclarecessem esse ponto, se ele realmente não precisa, se ele precisa, qual é o momento que ele precisa de emitir nota fiscal. Danilo, então, pessoal, o MEI tem que emitir nota. Como se diz, ele não é obrigado, né? Mas ele tem que emitir. Se o seu cliente for na sua loja, na sua empresa ali e falar assim, olha, eu preciso de nota fiscal, você rejeitar a nota, ele ir ali te denunciar, problemão que você vai encontrar, porque você tem que emitir a nota, você não pode negar ao seu cliente a emissão daquela nota, porque tem muitos MEIs que abre e não movimenta ali, né, não emite nota. E vamos supor, veio um cliente, prestação mesmo de serviço, ele prestou o serviço para ele vai pedir a nota. Ele fala, não, mas eu não sou obrigado, não vou emitir, eu não sou obrigado, não sabe nem como que emite, né? A gente vai até explicar que hoje também tem o Portal Nacional, onde emite notas de serviço. Então, você MEI, né, que tem o CNPJ ali, tá tudo regularizado, você tem que emitir nota. Se o cliente solicitar a gente, emitir a nota, tanto de comércio quanto de serviço. Hoje tem vários sisteminhas ali gratuito, Danilo. Inclusive o próprio Sebrae, né? Sim. O Sebrae tem um sistema gratuito para emitir nota de mercadoria. Comércio, né? Mercadoria, tem o Sebrae. Agora lançou, hoje as prefeituras que davam ali o sistema para os MEIs emitir as notas de serviço. Hoje não, já tem o Portal Nacional. Então é bem simples. Que é inclusive totalmente gratuito, né? Gratuito e muito simples de acesso, né? Ele é muito fácil. Então hoje tem vários benefícios ali para o MEI, para ele não ficar mesmo prejudicado ali com o fisco. E quando ele está vendendo para outra empresa, para órgão público, e aí? Ele é obrigado ou ele não é obrigado? Aí que entra, porque assim, o MEI ele não é obrigado a emitir nota para o consumidor final. Mas se ele prestar um serviço para outra empresa ou para algum órgão público, ele é obrigado a emitir nota, seja comércio, seja serviço. Então nós estamos acabando de derrubar um mito aqui hoje, falando que MEI não é obrigado a emitir nota. É obrigado. Então o MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal quando ele vende para pessoa jurídica, quando ele vende para uma prefeitura, um órgão público, e principalmente para quando o cliente dele solicita. E aí eu falo assim, o mais difícil é você ter o seu cliente dentro do seu negócio. E aí imagina, eu fico pensando assim, porque a
A nossa preocupação também é o quê? É sempre que o empresário, a gente explica todo o lado legal do negócio, a parte, quando eu falo legal, é o que manda a legislação, a gente explica toda essa questão, todo esse contexto, mas a Onyx ela vai muito mais além, porque a gente também explica e tenta ajudar o empresário na parte gerencial, na parte de gestão, na parte de crescimento do seu negócio. E aí acho que é importante frisar, o seu cliente está lá dentro da sua empresa. E aí você vai perder uma venda porque você não está se negando a emitir uma nota fiscal. E o mais difícil é você ter o seu cliente lá dentro, essa relação de confiança, né? Porque eu falo assim, o consumidor, quando ele vai naquela empresa, existe uma relação de confiança, mesmo que seja para comprar um fósforo. Existe uma relação de confiança. Eu estou comprando um fósforo na empresa que eu sei que tem um produto, que o produto é idôneo e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente frisar isso para o empresário, não perder a venda por causa de nota fiscal. Então, ainda assim, mais sendo tão fácil de ainda mais sendo tão fácil de emitir. E aí, empresários, se tem dúvida, olha só, aqui a gente dá toda a assessoria para emitir a nota também, né? Sim, pode vir aqui na Onyx, mas que a gente está aqui. Olha, então, olha, vocês podem observar aí, em algum canto da tela aqui, está aparecendo as nossas redes sociais, tem o QR Code também do nosso WhatsApp, onde que você apontou o seu celular, vai chegar, vai puxar direto, você fala direto com a nossa equipe, com essas moças aqui também. E tem mais gente no departamento fiscal, temos o Gleidson também, o Gleidson que inclusive está aqui hoje, nos bastidores, fazendo toda a parte técnica. Pensa o menino também que é fera na parte de tecnologia, dá o maior suporte para vir no departamento fiscal também. Então assim, ó, não perca o cliente, não perca a oportunidade de fazer a venda. E além de tudo, tem dúvida, você vai entrar em contato conosco, vamos dar toda a orientação, toda a ajuda, justamente para ele crescer no seu negócio. E aí, meninas, para quem é empresário ali do comércio varejista, pergunto para vocês, o cara está começando, está abrindo as portas dele, é importante ele fazer gestão da empresa dele? É importante ele fazer gestão de estoque, é importante ele fazer gestão de caixa. Me diz um pouco, vamos sair aqui um pouco do universo do que manda a lei, vamos entrar um pouco na parte de gestão. Vocês também fazem essa orientação lá, para quando o cara está abrindo o seu negócio, ele está começando. Me diz um pouco aí sobre esse tema. Vocês também dão esse spoiler lá para o empresário também? Sim, a gente dá todo o suporte ali, né, quanto às entradas da mercadoria, ajudando ele, pedindo ele, compra com nota, para a gente saber ali os números, né, da empresa, quanto que está entrando ali de mercadoria. A gente vai saber quanto que está saindo também, no caso ali, vamos supor, com nota, sem nota também. Vários empresários hoje conseguem anotar no caderninho também, né? Sim, é um controle. Sim, tem o controle ali todinho atrás, a gente consegue estar ajudando ali, ajustando de uma maneira assim mais responsável, né? Para o cliente, para ele não sair com, como se diz, com desvantagem. Perfeito. A gente consegue sim orientar eles. Para quem é prestador de serviço, mesma orientação? Mesma orientação, porque assim, você presta o serviço, também demanda do seu tempo, às vezes você precisa de um funcionário para te ajudar, o MEI também pode ter um funcionário de carteira assinada, então você tem que ter toda uma gestão ali do seu comércio, do seu serviço, né, da sua prestação de serviço, também para você saber o que está acontecendo ali na sua empresa, para saber se compensa você ficar no MEI, se às vezes compensa você ser uma empresa maior. Então acho que a gestão ali da empresa, não só para os MEI, mas também todas as áreas ali da vida da pessoa, tem que ter uma gestão. Você saber como que você está gastando dinheiro, o que seu serviço está valendo. Então tem que ter toda essa gestão para você saber direitinho como que seu comércio está indo, né? Como que sua loja está indo, ou sua prestadora de serviço está indo. É super importante ter toda essa gestão, sim. Também na prestação de serviço. E não menos importante, eu queria que vocês explicassem para a gente também, afinal, é fácil
é muito burocrático, é difícil de se tornar um microempreendedor individual? Porque muitas vezes a gente está aqui falando MEI e tudo mais, mas qual é o significado de MEI? E, principal pergunta, é fácil de se tornar MEI? É muito burocrático? Precisa de ir até um contador, fazer esse processo? Como que é hoje? É fácil? Não é? Burocrático? Ao meu ver, não é tão fácil assim. Um negócio não é tão fácil assim, né? Assim, tem muitas coisas, você tem que se preocupar e tudo mais. Em questão de abrir um MEI, é fácil, ali na mesma hora ali a gente abre, organiza, te orienta, mas tem muitas coisas do universo empresarial que você não tem noção num dia, numa hora ali só de conversa. Então, ao meu ver, o MEI não é tão fácil assim. É fácil de você abrir. Abrir o MEI, você tem muitos benefícios. Quanto tempo você consegue abrir o MEI? 15 minutos, 5 minutos. Então nós estamos falando que em 15 minutos, quem quer se tornar empresário no Brasil, em 15 minutos ele tem o CNPJ dele. Em questão de abrir ali, para gerar o CNPJ, 15 minutos. Agora, em questão de você saber realmente que é a empresa, o que vai ser bom para você, como que eu vou gerenciar isso aqui, como que eu vou fazer, aí é outra história, né? Então, além ali de estar abrindo o MEI, também tem a questão das compras, gestão de estoque, que nem a gente estava falando, compra, banco, então tem vários detalhes que faz você ser destaque ali, né? Mesmo você sendo empresa MEI ou não, que é um porte beneficiário menor, mas mesmo você sendo MEI ou não. Então, a questão de abrir, rapidinho. Agora, eu não acho meio tão fácil assim de... Entendi. Né? E aí, para ele passar por essas primeiras barreiras aí, eu gosto de sempre falar também, porque o MEI, o Sebrae, ele tem um trabalho, eu também sou consultor do Sebrae, o Sebrae tem um trabalho com os MEIs, com as microempresas, as empresas de pequeno porte, que é brilhante, que é fenomenal. Porque, assim, 15 minutos, o empresário tem ali seu CNPJ na mão, já começa a trabalhar. Com 15 minutos ele já pode começar a trabalhar. E pronto. Mas é importante também ele entender que existe um processo de evolução enquanto empresário. Que ele precisa de entender o que é fluxo de caixa, de controle de estoque, de entender o que é marketing, de entender o que é vendas, de entender o que é processo de compras. Então, inclusive, eu até falo, hoje o MEI, qualquer empresário, ele ganha dinheiro, não é na venda, ele ganha, para quem é comércio, ele ganha dinheiro, é na compra. Porque a venda, quem dita o preço de venda é o mercado. Não adianta eu querer vender essa calculadora por R$ 49,90, sendo que está todo mundo vendendo ela por R$ 29,90. Não vende. Eu preciso de entender de gestão de compra e tudo mais. Então, assim, o primeiro passo realmente abrir 15 minutos. 15 minutos a gente entrega o CNPJ para ele. E depois? Isso é a mesma coisa, eu digo assim, a pessoa forma na faculdade, não teve experiência prática ali, muitas das vezes, e agora? Formei. A pessoa precisa passar por um período de maturidade, só que ela só vai passar esse período quando ela entra para dentro ali do mercado e vai para cima. E o MEI é a mesma coisa, ele só vai entender os processos quando ele começa a fazer. Ele pode estudar, acho que é importante ele estudar, saber qual que é o papel de um empresário hoje. Ele é muito mais do que um papel econômico. Ele tem um papel hoje, principalmente no Brasil, o empresário tem um papel extremamente social, porque a lei muitas vezes impõe, olha, você é obrigado a ir contratar uma pessoa com necessidade especial, você é obrigado a dar um apoio psicológico para a sua equipe, para o seu cliente. Então, o empresário tem um trabalho muito mais, também não só um trabalho de lucro, um trabalho social perante a toda a sociedade brasileira. É importante ele entender. E ele ir sempre avançando. Mas a informação que a gente quer passar, olha, 15 minutos, ele se torna empresário no Brasil. Depois que ele se tornou empresário, ele tem que pagar mais alguma coisa por mês? Ele tem que fazer alguma coisa mensalmente? Ou não tem que fazer mais nada mensalmente? Então, abrir o MEI, ele tem a contribuição ali, né, com a Previdência. Ótimo. Então, ele tem a parcelinha ali mensal, onde entra também a parte, vamos supor, a empresa é comércio, tem a parte ali de ICMS, tem a parte de ISS. Então, essa contribuição ali vai num todo.
Ali ele está contribuindo para a Previdência, caso ele venha machucar, precisa de um benefício, né? Ele está se resguardado. Lembrando que tem várias vírgulas aí. Tem uma vírgula no meio da história, hein? Tem que estar com a contribuição em dias, né? Não pode estar com a contribuição em atraso. As 12 últimas contribuições, eles olham as 12 últimas. Então, vamos supor, machucou, tô com as minhas guias atrasadas ali, corre o risco de não receber. A gente não fala assim que vai perder. Entendi. Né? Porque hoje o universo ali como se diz, do governo tem muitas pautas, né? Tem muitas pautas, então, a gente não fala, não, vai perder. Mas corre o risco de não pegar o benefício por conta das parcelias estarem em aberto. Lohane, quanto é o valor? Qual que é o valor, mais ou menos, quanto que ele paga hoje? Hoje o INSS está ali na faixa de 71 e 60, né? Mas digo o valor total dele hoje, mais ou menos. Chega a 76, né? Entendi. 76 e 60, por aí. Ele chega, então é de 71 a 76, dependendo se é empresa de comércio, se é serviço, se é os dois. Então ele vai ser de 71 a 76, 77 reais nessa casa aí. Entendi. Então, dentro desse valor, tem os impostos estaduais, municipais, se a empresa for serviço, e a parte dos impostos federais. Além disso, uma informação que você trouxe, acho que muito relevante a gente frisar em cima disso, é a parte do INSS. Né? Falando na linguagem aberta, é a parte do INSS do empresário, que também já está embutido ali naquela parcela, naquele valor mensal. Então ali ele começou se tornou empresário, se tornou MEI, ele já começa a contribuir para ele também, enquanto empresário, para a Previdência Social. Sim. Hoje a gente já faz abertura no escritório, né? A gente abre o MEI e já entrega todas as guias ali para ele estar pagando. Vamos supor, esqueceu, porque tem empresário que esquece, o dia a dia é corrido, esqueci, manda mensagem para nós, a gente recalcula o boleto, manda, ele paga, para não ficar, como se diz, juntar aquela bola de neve, né? Deixar muitos meses ali em aberto, para não correr o risco ainda de ter algum desconforto lá na frente. E se ele não pagar esse parcela? Quando ele não paga, quais que são as possíveis penalidades, infrações que ele pode ter quanto a isso? Primeira coisa ali, se o microempreendedor não pagar a parcela dele, é que ela vai cobrando ali juros. Vai cobrando juros. E o que acontece? Como não passar as declarações, não pagar a guia, também deixa o CNPJ inapto ali por conta de omissão de declaração, né? Que não apura ali aquele PG10 que a gente fala, não apura aquela guia, então também pode deixar o CNPJ inapto. E aí o que acontece? Esse valor, se ele não for pago, ele vai para a dívida ativa, né, da União, e pode ir para o CPF do microempreendedor individual. Não ficar só uma dívida no CNPJ, mas também ir para o CPF da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é importante a gente deixar isso claro, que além de todo esse rito de cobrança, se ele não vier pagar, a Receita Federal vai levar essa dívida lá para o CPF dele. E em algum momento ele vai ter que pagar, ou no CNPJ ou no CPF dele. Então, porque a Receita Federal, que é o órgão competente para fazer a cobrança e a fiscalização, hoje, em função de todo o universo digital, ela tem se tornado muito eficiente essa cobrança, né? Atrasou ali com 3, 4 parcelas atrasadas, eles já mandam o famoso termo de intimação. Sim. Olha, empresário, eu estou te intimando a fazer o pagamento e cumprir com as obrigações da sua empresa. Caso ele não cumpra com a intimação, e aí vem uma série de penalidades, inclusive podendo ir, essa dívida hoje ela vai inclusive para cartório, né? Sim. A Receita Federal envia essa dívida para cartório, deixa o cartório ciente. Então, assim, o efeito cascata que isso pode trazer de forma negativa é muito grande, né? Sim, uma dívida, como se diz, que era mensal ali de no máximo R$75, pode chegar a um valor muito alto, com multas, juros, despesas com cartório, então é bom bloquear a CPF, né, ali também. Então, poderia bloquear o CPF também, sem sombra de dúvida. Então, assim, eu acho que assim, importante a gente usar aqui, é muito fácil a pessoa se tornar empresário,
É muito fácil ele se tornar um microempreendedor individual, mas ele não pode esquecer que ele tem as obrigações da empresa para cumprir. Ele precisa realmente incorporar esse sentimento e viver esse profissionalismo, né? E aí eu sempre falo também, por onde eu vou, pelo Sebrae, quando eu estou conversando com o empresário, que o empresário precisa de entender que ele é um funcionário do próprio negócio dele. Ele precisa entender, o dinheiro que entra no caixa é do empresário? Não, é do seu negócio. É da empresa. Primeiramente, a empresa tem que pagar as obrigações dela, para depois ela começar a pensar e fazer retiradas da empresa. Porque assim, o objetivo da empresa é gerar lucro, mas nos primeiros meses ali é um processo mais delicado, é um processo que a empresa está criando corpo ainda, criando uma estrutura ainda, para justamente poder vir a usufruir dos lucros. Acho que isso é importante o empresário saber que o negócio dele tem que gerar lucro, né? Porque senão ele monta uma entidade de filantropia. Negócio é feito para gerar lucro, gente. Negócio é feito para gerar lucro, senão ele vira uma entidade de filantropia, né? Quando não tem a gestão e aí quando não tem gestão, um grande risco, existe um grande risco disso ir pro buraco, né? Quem não sabe. E aí a gente fala também, a gente já atendeu, eu também, vocês também, eu tenho certeza que vive essa situação diariamente, porque muitas vezes, por trás de uma empresa, existe um sonho de melhorar de vida, de aumentar padrão de vida, de viver numa situação melhor e de gerar emprego, gerar renda, gerar produtividade, gerar lucratividade para o país e tudo mais. E quando isso não acontece, muitas vezes quando a gente atende o empresário, a gente vê ali que tem um sentimento de frustração, existe um sentimento de negatividade. Nossa, não deu certo, é porque eu sou ruim. Não. Eu acho que assim, ele precisa entender que foi, de repente, uma fase que ele passou, mas que ele pode tirar de proveito aquela fase e melhorar muito. Mas assim, ele precisa de querer evoluir. A gente vê muito isso, a pessoa precisa de querer evoluir. Buscar curso, buscar treinamento, buscar melhoria, buscar inovação, buscar auxílio. O Sebrae é um grande parceiro do empreendedor que quer buscar o auxílio, que quer crescer, que quer inovar. O Sebrae hoje tem consultores, vários cursos, várias formas de se aperfeiçoar. Meninas, com relação ao MEI, aprofundando um pouco mais aqui, a gente trazendo, além disso aqui tudo, temos a figura aí nessa história no MEI, que foi criado, salvo me engano, em 2018, se eu não me engano, foi em 2018, a figura do MEI caminhoneiro, né? Ela foi criada durante a gestão do governo Bolsonaro, onde que foi criada a figura do MEI caminhoneiro. E foi um intuito de dar um certo privilégio para essa turma, né, que trabalha com transporte de cargas e tudo mais, um privilégio para essa turma. O que vocês me dizem, como que funciona o MEI caminhoneiro, é vantajoso, não é? Me diz um pouco aí, vamos dar uma pincelada aí nesse MEI caminhoneiro. Então, para quem é transportadora, né, quem está nesse ramo aí de caminhão e tudo mais, compensa demais, porque assim, o MEI caminhoneiro ele vai ter as mesmas obrigações que o MEI normal, que é o PGMEI ali mensal, que são as declarações. PGMEI, quando você fala, é o boleto. É o boleto do MEI, que é o INSS, os impostos ali, né? Só que ele tem um limite de faturamento maior. Hoje o MEI caminhoneiro ele tem um limite de faturamento ali de 251.600 anual. Ali já te dá uma margem melhor para você trabalhar, para você receber os valores nas suas contas, né? E tudo mais. Também ali em questão de banco e tudo mais. Então a diferença hoje do MEI caminhoneiro é aí mais no faturamento mesmo, mas as obrigações continuam sendo as mesmas aí também de declaração, daquelas guias mensais. E também muda o valor da guia, que ela passa ali mais ou menos a ser 170 a 176 reais. Entendi. Muda também por conta do INSS. Então o imposto dele é maior. Ele é 12% do salário mínimo, o INSS, Entendi. mais R$1 de ICMS e R$5 de ISS, né? Então o que muda mais... Você chega na casa dos seus 175 reais, né? 170, 176 reais. Até essa faixa aí. Ótimo.
Perfeito, perfeito. E aí, o meio caminhoneiro ele é voltado para, acho que o próprio nome já diz, para essa turma de transportes, né? Sim, somente. O cara tem uma loja que abre um meio caminhoneiro, não faz sentido, né? Não consegue. Não faz ali sentido. ele só deixa mesmo as atividades mesmo ali de transporte, né? Tanto municipal quanto interestadual, mas somente voltado a transporte. Pra quem E lembrando que também, né, várias pessoas também podem estar cadastrando ali na ANTT, né, que é uma parte ali do transporte. Eu acredito que também tem vários benefícios ali, tudo mais, né, mas não é qualquer um que pode ser meio caminhoneiro, infelizmente, né. Entendi. Voltado Ótimo. somente ali para aquela área mesmo de transporte. Específico para essa mesmo, para essa área mesmo. Né? E é uma área realmente que merece uma atenção especial, né? Como se diz, são eles que carregam o Brasil nas costas, né? Aquela vez que teve aquela greve dos caminhoneiros, a gente viu o efeito cascata que foi. Primeiros, né, realmente foi um negócio assim que afetou todo o comércio, né? Porque é eles que transportam as mercadorias e tudo mais para esse Brasilzão nosso afora aí e tudo mais. Pessoal, então olha só. Então nós já falamos de MEI, de abertura, de obrigações, falamos da importância dele ter uma conta jurídica, da possibilidade de crescimento que vai ajudar ele muito, falamos de maquininhas de cartão e tudo mais. E aí eu quero trazer para vocês, olha só, a pessoa está lá, já tem um MEI aberto durante o período, não pagou as guias, por algum motivo ou deixou as guias atrasar e tudo mais. Como que fica com relação a esse empresário que está com as suas guias atrasadas? E agora? O que ele pode fazer? Tem a opção de você vir quitando, né? Uma por mês, 2 por mês, mas hoje a gente aconselha muito a fazer o parcelamento. Tem a opção de você estar fazendo o parcelamento, né, das guias anteriores, do ano anterior, do vigente que você está, que a gente está em 2024, consigo parcelar de 2023 para trás. E ali ele libera um valor bem bacana ali de parcelas até 60 parcelas, o valor mínimo de 50 e o valor máximo de R$100 por parcela. Então, para quem está com muita dívida no MEI, quer vir regularizando, tem essa opção também do parcelamento. Ótimo. É bem prático, está fazendo rápido também, 10 minutinhos a gente organiza também, e aí é mais fácil você estar vindo e negociar toda essa dívida, né, de uma vez. Porque se você vir pagando ela, hoje esse mês eu vou pagar 5 atrasadas, mas continua aquela dívida lá. Sim. Seu CNPJ continua com dívidas, mas vim fazendo o parcelamento, aquela dívida está negociada. Então é só vir agora a partir dali regularizando tudo, pagando em dias, que fica tudo certinho com a empresa. Tem a opção do parcelamento. E aí o parcelamento ele é pago via boleto, via débito bancário, como que é? Tem as duas opções, você pode habilitar ali o débito automático, né, para debitar na sua conta direto, mas caso não, ele libera o boleto a partir do dia 10 de todo mês, o boleto já é liberado ali no site do Simples Nacional, e você pode estar puxando, também bem prático de estar fazendo. E é prático de fazer? Fácil de fazer? Fácil, rapidinho também, em torno de 15 minutos a gente já faz o parcelamento. E aí eu tô falando desse universo fácil, eu acho que é importante você que está assistindo esse nosso podcast. E aí eu quero abordar um assunto que ele é polêmico, mas eu acho que precisa de ser falado. A legislação fala que o MEI não é obrigado a ter contador. A legislação fala isso. Que ele não é obrigado a ter contador. Mas na realidade, no dia a dia, a gente vê que é ao contrário. Ele precisa de uma boa assessoria contábil. Por quê? Porque ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, né? Emitir uma nota fiscal, uma orientação, uma parte técnica. A gente está partindo para o universo da parte trabalhista, né? Ele precisa de um contador para fazer toda a assessoria trabalhista, porque lá na parte trabalhista nós estamos falando de convenção coletiva de trabalho, nós estamos falando de horário, de jornada, de escala, nós estamos falando de comissão, de DCR, de FGTS, nós estamos falando de INSS. Então, a gente abre o leque. Tem empresário que dá conta de fazer sozinho ele mesmo? Tem. Mas eu sempre falo assim, o empresário ele precisa se dedicar no que ele é bom e terceirizar as outras coisas. Ele tem que dedicar o negócio dele
no principal objetivo. Você é uma loja de venda de calçado, então dedica a venda de calçado e pega ali essa parte burocrática de questão de nota fiscal, de parte trabalhista, e passa isso e busca auxílio de um profissional de contabilidade, busca auxílio de um contador. Inclusive, nós temos aqui as nossas redes sociais, o nosso QR Code, o nosso WhatsApp aqui, que é onde você fala diretamente com a nossa equipe. Por quê? Porque é importante ele ter essa ajuda de profissional que entende e domina o assunto. O que você me diz sobre isso? Como se diz, tem mesmo que ter um contador, porque, como se diz, no universo ali do empresário não é fácil. Como se diz, folha de pagamento, acho que não, vou só pagar meu funcionário, não é assim, né? Tem que ser registrado, tem que estar tudo certo, para evitar também transtorno ali, tanto nessa parte que eu não entendo muito, né? Mas na parte ali de funcionário, tudo registrado. E outra coisa também que eu queria muito frisar é em relação ali do imposto de renda. Também, sim, né, verdade. Que tá no universo ali que, gente, o MEI precisa, né, Val, precisa de estar fazendo o imposto de renda. Por quê? Acho assim, a declaração de faturamento, né, que a gente fala que a declaração do MEI vai servir como renda do empresário, não é assim, né? Uma coisa é uma, outra vamos supor, para o banco é uma coisa, para a Receita é outra. Entendi. A declaração ali da empresa vai servir para a empresa, né? Ótimo. A declaração de imposto de renda pro dono da empresa. Então, a maioria dos MEI não sabe, mas passa a ser importantíssimo, passa a ser obrigado, né? Entendi. A ter um imposto de renda ali, onde ele declara ali quanto que ele está recebendo da sua própria empresa. Que ali no imposto de renda a gente consegue, né, colocar que ele está recebendo de tal empresa. Então, eu acho muito vantajoso ali o MEI fazer o imposto de renda. E lembrando também, né, eles que a gente consegue também estar fazendo um imposto de renda para vocês. Então, hoje a Onyx consegue ser... Resolvemos a vida dela aqui. Resolve. Consegue ser mil e uma utilidades, né, que a gente fala, a gente sem brinca. Sem dúvida nenhuma. E entrando nesse assunto, Lorena, do imposto de renda, para quem é MEI, a gente vê assim, ó, hoje eu costumo falar assim, ó, MEI, você é praticamente obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Mas que a lei não deixa isso claro. Mas por que a gente fala que ele é quase que obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Porque uma hora ele vai precisar de fazer uma comprovação de renda, ele vai precisar de comprovar para o banco, ele vai precisar de aumentar um limite de cartão de crédito. E como é que ele vai comprovar a renda? Através da declaração de imposto de renda. Que inclusive, já dando aqui já a dica para esse ano, começa no dia 15 de março. Vai ser dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Então aí tem maio, vai dar aí 2 meses e pouquinho para ele estar fazendo a declaração de imposto de renda, que a gente já deixou aqui frisado, que é extremamente importante ele fazer. Ele não pode deixar de fazer. Não. E aí, pessoal, salva aí as redes sociais do escritório, salva aí o QR Code, ainda tem o QR Code onde que leva para o WhatsApp, porque assim, ó, vai surgir dúvidas. E nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, orientar justamente, e a gente atende a nível Brasil. Sim. Dependendo do cara que está no exterior. Porque a gente tem gente que da época do imposto de renda que procura estar fora do Brasil e que quer fazer a declaração de imposto de renda. Que é completamente normal esse procedimento de ser feito hoje, justamente porque a vantagem do digital, né? A vantagem do digital tem essa abertura aí mundial. O WhatsApp hoje, como se diz, nós não dá conta mais de viver sem, né? Não tem como viver sem. Não tem como viver sem. E realmente, olha, eu já vou trazer mais uma dica para você que é empreendedor, que está aí nos assistindo, está pensando em se tornar empreendedor. Hoje aqui na ONCS, isso eu falo com muito orgulho. A nossa média para atender, responder a pessoa no WhatsApp hoje é de 3 minutos. Entrou em contato com 3 minutos, aproximadamente de 3 a 5 minutos, a nossa equipe já responde, já pega na mão da pessoa ali e já leva ela para o universo. E realmente
encantador. E aí você falando que a gente pega na mão do empresário, Rony, acho que é importante a gente trazer isso também hoje, o nível de parcerias que a Onyx tem, né? Nós temos parcerias com empresas de sistema, empresas de softwares, a gente tem parcerias com empresas do registro de marca. Depois a gente vai ter um podcast exclusivo sobre o registro de marca. Você que é empreendedor não pode perder. A gente vai ter um podcast específico sobre isso, sobre o registro de marca, tanto que é importante esse processo. A gente tem parceria com empresas de marketing hoje, a pessoa, desde que pega na mão dela, desde cadastrar no Google até um impulsionamento de redes sociais, de gestão de redes sociais, porque hoje as redes sociais, ela não é só postar, existe toda uma parte de gestão, de estratégias de marketing, para onde que o seu conteúdo vai chegar, para onde que não vai chegar. Então acho que assim, a Onyx, ela se preocupa realmente em dar todo esse aparado aí para o empresário, para facilitar a vida dele. Então assim, é importante a gente frisar da importância que a Onyx tem em ajudar o empresário que está começando. O cara já é MEI, já tem 1 ano e pouco ali já, tem 6 meses, tem 1 mês, tem 5 anos. E aí muitas vezes ele segura o crescimento da empresa dele com medo. Para ele sair do MEI e para outro regime, muda muita coisa? Não, muda ali mais em relação ao faturamento, né? A gente fala assim, ó, que o MEI é o início de uma empresa. Porque o regime maior, vamos pôr o Simples Nacional, sim, como se diz, é muito mais vantajoso. Várias empresas conseguem várias linhas de crédito, né? Ótimo. Como se diz, crescimento ali da empresa. Tá no MEI, como se diz, os bancos não quer desdeixando ali do MEI, né? Mas acaba que o crédito, o crédito é muito pouco, é o máximo 15, 20 mil. Então, como que você vai fazer um crescimento ali da empresa com 15, 20 mil? Eu acho que é impossível, né? Não vai. Então, os portos maiores têm o benefício ali, né, de linhas de crédito. Não só com o banco, com os fornecedores também. Hoje, anota aí, gente, depois que vocês for assistir, dia 17 de janeiro de 2024, eu atendi um empresário hoje, de manhã, que me relatou que ele foi comprado de uma distribuidora de São Paulo. Quando ele mandou os dados do CNPJ dele, ele falou, não, a gente não vai vender para você. Eu falei, mas por quê? Eu quero à vista, não é na prazo, não, você é MEI. Aí. A gente vende para empresas maiores. E falou, Danilo, eu precisava comprar deles, porque o preço deles é extremamente diferenciado. Acaba que não é aquela certa quantidade, né? Para eles não é vantajoso. Então, o que acontece? O crescimento que ele pode ter realmente é muito grande. Então, a gente sempre frisa que o MEI, igual você falou, Lohane, e eu gosto de usar o seguinte exemplo. O MEI, ele é o primeiro degrau da escadinha do empresário. É o primeiro degrau. E não pode deixar de subir outros degraus, porque ele fica com medo, talvez eu não vou dar conta, talvez... Com medo do imposto, né? Com medo do imposto. E aí esse cliente hoje de manhã aqui, eu falei para ele, cara, não fica com medo do imposto, porque o imposto, ele é parte do jogo. E aí a gente precisa de colocar o pensamento ao contrário. Eu, Danilo, tenho pretensão de pagar imposto de renda por ano, no mínimo de 50 mil reais. Por quê? Porque se eu estou pagando 50 mil reais de imposto de renda, porque você está ganhando muito, está faturando, o ganho está maior. E aí é a mesma coisa do empresário. Se o seu imposto está crescendo, é porque o seu negócio está crescendo. O imposto é parte do jogo. Agora, muitas vezes, olha, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Muitas das vezes o empresário não coloca o imposto no seu preço de venda. E aí está um erro gravíssimo. Ele precisa de colocar o imposto dentro da sua formação de preço. Aí a gente fala assim para o empresário, ele fala assim, eu estou pagando muito imposto. Não, Zé. Você só está repassando. Quem está pagando muito imposto é o consumidor final. De uma forma extremamente didática, o que era o ideal? Vender uma mercadoria por 50 reais. Quanto que é de imposto? Vamos imaginar R$1.
vou pôr aqui no meu caixa R$49 e vou pegar esse R$1, vou pôr no outro caixa aqui separado, na caixinha separada aqui, que esse aqui é para o governo. O dia que o meu imposto chegar, que a contabilidade mandar meu imposto, o dinheiro já está separado para fazer o pagamento do imposto. Porque ele cobrou já dentro da venda. Aí que está o grande detalhe. Só que muitas vezes o empresário ele não preocupa com essa formação de preço de venda. E aí, meu amigo, já falo assim para você, ó, lá no Sebrae, no curso, você entra aí, ó, Sebrae, cursos online Sebrae. Você vai fazer um curso de 4 horas sobre formação de preço de venda. Você vai fazer um curso duração de 4 horas, 100% gratuito. Aquela tarde, aquele domingo entediante, à tarde, tira para fazer um curso. Tira para fazer um curso. Já é um aprendizado. Então você tem que aproveitar o tempo ali, aquele intervalo de tempo para fazer justamente esse avanço que a gente estava falando, da importância dele avançar. Então, assim, gente, não segura o crescimento da empresa, porque MEI, ele é só o primeiro degrau. E a gente tem vários exemplos, né, gente? Val, Lohane, a gente tem vários exemplos de empresários que eram MEI e hoje são empresas grandes que com vários funcionários. Nós temos confecção aí com 25, 30 funcionários hoje, que realmente tem uma mega estrutura, né? E que começaram ali do MEI. E acaba que também tem muitas empresas do MEI, nessa parte aí de compra, fornecedor, que se desdobra tanto para ficar no MEI ali, mas não adianta. A receita vai lá e desenquadra por conta que o faturamento está alto, porque as compras estão altas e acaba que é prejuízo porque você tem que vir lá atrás refazendo tudo. Então, a energia que ele gasta para ficar no MEI, se ele usar essa energia para ele crescer, vai embora. Ninguém segura. E baseado numa boa assessoria contábil. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa frisar. O empresário ele precisa estar rodeado de bons parceiros. E uma boa contabilidade é fundamental nesse processo. Eu acho que a gente tem temas aqui, coisas para falar do MEI, que a gente vai mais 1, 2 horas aí, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, mas para a gente já caminhando aqui para o final, caminhando aqui para esse hoje, 17, gente, grava essa data, 17 de janeiro de 2024, hoje é o primeiro podcast da Onyx Cast. A Onyx Cast, ela é do grupo Onyx+, tá? Tá tudo ligado, tá tudo no mesmo universo, mas hoje nós estamos aqui hoje vivenciando o primeiro podcast de milhares que teremos. E eu não tenho dúvida de que vai ser assim, uma explosão de sucesso esse OnusCast. E a gente está tendo a satisfação de receber vocês duas aqui, porque acho que o período que a gente está dentro do ano ele é muito propício, né, para a gente estar aqui hoje. E eu queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês aí para quem quer se tornar MEI, para quem... A Lohane é empreendedora, a Lohane é... Acho que todos nós somos empreendedores, né? Eu acho que todo brasileiro é empreendedor, porque uma hora você compra alguma coisa, uma hora você vende alguma coisa, uma hora você negocia, todos nós somos empreendedores. Talvez ele não chegou ao momento ainda de se formalizar, ele não se formalizou ainda, mas ele é empreendedor, porque o empreendedorismo ele é no sangue, ele move, ele muitas vezes, eu não quero virar empresário. Você é empreendedor, talvez você não quer virar empresário, mas empreendedor todo mundo é. E para quem quer ser, e qual que é a mensagem final de vocês? Para quem quer se tornar um empresário, para quem quer crescer o seu negócio, eu queria que você deixasse as considerações finais de vocês. Então, para você, né, que quer abrindo um CNPJ, tá com medo ali dos impostos e tudo, gente, vem aqui na Onyx, vamos sentar, conversar, a gente vai estar auxiliando. Não é um bicho de 7 cabeças, né? É muito mais fácil do que a gente imagina. Lógico que junto com uma assessoria contábil, né? Mas perde o medo, vem pra cá
e vamos pegar na mão e vamos crescer junto. Maravilha, ótimo. E se tiver ficado alguma dúvida, se quiserem chamar a gente no WhatsApp, eu sou a Val, ela é a Lohane, pode chamar a gente no WhatsApp, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. Se quiser vir aqui no escritório para estar conversando também, a gente está aí realmente para auxiliar e para, que nem a Lohane falou, tirar esse medo da pessoa, né? Da pessoa tem que crescer. Tem que crescer, tem que perder o medo, tem que ter uma noção melhor do seu negócio e a gente está aí para isso, para auxiliar nessa parte. Então eu quero agradecer a vocês, meninas, pelo estar aqui conosco hoje, nessa noite, dia 17 de janeiro. E aí, acho que a mensagem final que a gente deixa para quem quer se tornar empresário, microempreendedor individual, quer começar pelo MEI, vai em diante, vai em frente. Olha, hoje a Onyx conta com equipe assim, nota 1000, realmente uma estrutura fora de base hoje que a gente tem, porque a gente investe nessas pessoas, a gente investe em conhecimento. Nós temos toda uma assessoria na parte de legalização, alvarás, licenças e tudo mais. A gente tem toda uma assessoria também na parte trabalhista, a gente tem toda uma assessoria contábil e além de toda a expertise que o nosso escritório tem hoje em vários ramos de negócio. Então, você que tem esse sonho e quer crescer, já quer se formalizar ou quer continuar crescendo, tem aí os nossos contatos, as nossas redes sociais, o QR Code do nosso WhatsApp direto, você fala direto com a nossa equipe, e eu tenho certeza que o objetivo da Onyx Mais é estar sempre mais com você que é empresário. Então, inscreva no nosso canal, nas nossas redes sociais, siga a gente no Instagram, @OnyxMais. Estamos no Instagram, @OnyxMais, no TikTok, @OnyxMais. Temos o nosso site, www.onyxmais.com.br e aqui no YouTube também, no canal da Onyx Mais. Então, é muito fácil você nos encontrar. Inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse conteúdo para vários outros empreendedores, amigos que precisam dessa informação. E se encontramos logo no segundo episódio, no segundo podcast da Onyx Mais. E eu tenho certeza que a gente vai trazer pessoas aqui espetaculares, vamos trazer histórias reais também. Esse é o objetivo do podcast, também trazer histórias reais de pessoas que transformaram a sua vida através do empreendedorismo. Tamo junto, até o próximo episódio do Onyx Cast.